A Ele a glória, amém? Ele que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. E hoje nós estamos aqui por Ele. Olha, gente, eu não sei o que vocês enfrentaram para chegar aqui hoje, mas eu só sei que assim, foi um obstáculo grande. Porque a porção que o Senhor tem para nós hoje é uma porção poderosa, vinda do alto. Tenho certeza que o Senhor já está falando conosco. Hoje é o 4º dia de profetizando e nós estamos sendo ministrados diariamente de uma maneira muito intensa e muito intencional também. E hoje mais um dia na presença do Senhor, hoje representando o mês de abril. E no final nós vamos fazer aquela oração por mês, consagrar, orar pelos aniversariantes também de abril. Mas agora eu não vou ficar me alongando muito aqui. Eu já quero passar neste momento a palavra para o pastor Célio. Eu quero que vocês recebam ele aqui já com uma salva de palmas muito grande. Ele é o nosso convidado dessa noite. Uma pessoa muito especial para mim, para minha família. Eu conheço o pastor Célio. Célio, eu estava agora falando para o Cristiano. Cristiano, peraí, deixa eu fazer umas contas aqui. Eu acho que uns 20 anos. Verdade. Não é? 20 para 21, 22, eu acho, não é? Só isso, gente. Só isso, só 20 anos. Ainda bem que a gente tá igualzinho, né, Célio? Eu conheci o Célio, ele namorava a Kelly ainda. Não é, Kelly? Depois a gente foi no casamento, depois a gente viu o nascimento do Lucas, depois veio o Miguel. E tantos milagres que a gente já participou e já pôde viver juntos, né, Célio? O Célio é o pastor da minha mãe. Ele tem uma igreja abençoada lá em São Caetano. Então, para ele vir aqui hoje, gente, veio de São Caetano. Ou seja, pegamos enchente, porque sabemos que São Caetano para São Paulo é sempre um desafio. E eu agradeço muito, Célio, por você estar aqui hoje, por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que o Senhor, Ele usa muito o Célio, é uma pessoa que ministra muito no meu coração. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de escutá-lo, o Senhor sempre fala. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Será que vocês conseguem fazer uma oração comigo a favor da vida do Célio e de sua família? Também quero agradecer a Kelly que está ali, a esposa do Célio. Faz assim para todo mundo te conhecer, Kelly. Deus abençoe, os meninos já estão lá embaixo. Uma família abençoada, uma família sacerdotal, uma família que ama a Jesus, cheio de milagres para contar, né, Célio? Santo Deus, queremos te agradecer, porque o Senhor preparou esse dia. Obrigada, Jesus, por ter trazido o Célio, a Kelly, sua família aqui para a nossa igreja hoje. E eu sei que o Senhor já ministrou ao coração dele uma palavra, e nós queremos dizer que o nosso coração, ele está aberto. Ele está aberto para aprender, para, Senhor Jesus, Pai, escutar a porção que vai ser derramada hoje. Paizinho amado, que essa palavra, ela não fique somente aqui hoje, mas que ela possa frutificar, que ela possa, Senhor Jesus, servir como alimento para a gente por muitos e muitos e muitos dias. E eu peço, Pai amado, uma porção especial de bênçãos sobre a vida do Célio, da Kelly e de sua família. Eu peço que o Senhor continue usando eles poderosamente. Eu peço uma cobertura sobre a vida deles, sobre a casa deles, Pai. Que o Senhor continue abrindo portas, fazendo algo grande ali na casa deles, Pai. Que eles continuem firmes e testemunhando do Teu amor, da Tua bondade e da Tua misericórdia. É o que eu te peço desde já e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. É uma alegria estar aqui. É uma surpresa grande da parte do Senhor, porque nada acontece se não está na agenda de Deus. De você estar aqui, você já rompeu uma barreira. Você está aqui porque o Senhor quer falar ao seu coração. A minha vida simplesmente vai ser a instrumentalidade do Espírito para poder liberar algo para você carregar nesses dias. Os dias não estão fáceis, nós sabemos, mas tudo é possível ao que quer, ao que crê. Por isso que estou bem em paz, senti uma unção gostosa na hora do louvor, muito bom. Creiam que está vindo uma onda de mudanças, transformação, de avivamento. O avivamento é uma palavra que não dá para dar só um entendimento.
ela é algo que é particular de Deus e transforma o coração de uma maneira extraordinária. Por isso, nós temos que estar atentos àquilo que o Senhor, Ele está operando e realizando em nossas vidas, em nome de Senhor Jesus. Deixa eu colocar o horário aqui, porque senão eu me perco. Eu esqueço da hora, irmãos, me perdoe. Mas, deixa eu colocar meu relógiozinho aqui para não me perder no horário. Mas vamos lá. Hoje é o 4º dia da campanha. O tema é frutifique. Você está escutando todos os cultos isso. Mas qual é o sentido de frutificar? A palavra, ela tem uma ação de poder extraordinário, que ela promove mudanças. A mudança, ela não está simplesmente no ato de você vir aqui, mas você receber, levar para sua casa e fazer isso uma verdade. O nosso Deus é verdade. Então, se você tem convicção de algo, é saber que a palavra, ela vai te orientar, te dar direção e destino. Por isso que eu quero que você entenda nesta noite, em nome de Jesus. Foi colocado ali, está lá, ó, não compare os frutos. Eu já quero de antemão separar frutos de bênçãos, e bênçãos não é bem aquilo que você imagina. Irmãos, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem que renunciar. Quanto mais você o conhece, você ama a Deus de uma maneira que não dá para ser explicado. É experiência, é profundidade, é amor. Estar com Deus é quando tudo está perdido, quando você perdeu tudo, mesmo assim, tem coisas extraordinárias acontecendo. A gente pensa que estar com Deus é dar tudo certo, não. É ter um caminho do meio da tempestade. Muitas das vezes, eu escutei ministrações, não, vai dar certo, vai acontecer. Às vezes é tudo o contrário, Deus falando assim, mesmo no lugar de morte, eu sou contigo. Então nós não podemos nos desesperar em nada, mas chegou o problema, a adversidade, não tem saída, graças a Deus, porque a saída não são com os meus olhos, é com a minha fé. E é o Senhor que vai me tomar pela mão direita, vai me levar a lugares extraordinários, que eu não conheço. Esse ano, você vai frutificar profetizando. Meu irmão, se você não acreditar que sai da tua boca, você vai acreditar que sai na minha? Quando Deus fala, algo já está acontecendo. E se nós somos imagem e semelhança dEle, e Ele colocou do Espírito dEle e repartiu em nós, irmãos, você não é pouca coisa. Você tem valor. E o teu valor é extraordinário. Eu quero estar ministrando a respeito de não comparar os frutos. E eu quero falar uma coisa, irmãos, antes de eu começar a ler. O tempo já está passando, né? Primeira coisa, frutos nunca vai ser para você. Nunca. Você não vai saber o sabor dele. Você não vai saber a cor dele. Você vai frutificar para o teu irmão do lado. Olha para o teu irmão e fala assim, eu quero ser frutífero na sua vida. Se você entrou nesta noite pensando, ou nessa campanha, ou nestes dias falando, eu vou frutificar muito esse ano, só se for para o teu irmão. Porque quando Jesus repartiu o pão, nem sei se ele comeu, porque Jesus era empolgado nos milagres. Ele repartiu o pão e os peixes, tenho certeza que ele esqueceu de comer. Como ele foi lá, naquela mulher, naquele tanque, pegar água, e ele pediu água, ele falou tudo que tinha que falar, menos a água que tinha que ser bebida. Então, irmãos, entenda uma coisa, em nome de Jesus. Você frutificar é ser bênção na vida de alguém. O que Deus espera de mim e de você é que você frutifique. O infrutífero não chega em lugar nenhum. Aí vai entrar os dons, contribuindo com os frutos. Aí você vai entender o que é bênção. E bênção não é ter coisas. É como Deus disse, como o Senhor disse a Abraão, se tu. Então a bênção não é uma coisa, é se tornar algo. Quando você é abençoado com coisas, irmãos, às vezes o Senhor está experimentando o teu coração para saber quem é você. E quando Ele te tira algo, é para saber o que tem, o que você carrega, quem é você de verdade. Por isso, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 fala
desta maneira: para tudo há uma ocasião certa. Para tudo há uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Só aqui em Eclesiastes, nesta palavra, neste maná, porque a palavra é um pão que desce do céu. A palavra, ela se revela, ela se mostra, ela te dá uma identidade, irmãos. A palavra, ela não fala que você é evangélico. Ei, me desculpe, você é filho. Evangélico, o mundo te chama. Deus te chama de filho. Então você não tem uma carteirinha de membro, você tem paternidade. Então, irmãos, qual seja o motivo, o problema, a circunstância, a adversidade ou a muralha que se levantar, é a experiência de bênção. Você vai passar. Pastor, por que você tem tanta convicção? Porque eu estou aqui até agora, nesse momento. Já passei em algumas coisas. Você também, eu tenho certeza disso. Ou você passou com medo, mesmo Deus te levando. Ou você passou falando: eu creio, vai dar certo, vou conquistar, eu vou adiante. Tem hora que o teu rosto do chão vai ser centímetros, porque a cara no pó é falar: Senhor, eu me rendo. Tu és tudo na minha vida. Eu não sou nada sem ti. A única bênção que nós temos é Ele em nossas vidas. Aonde você for, Ele estará contigo. Nos teus erros, Ele vai contemplar e vai te ajudar. Nos teus acertos, Ele vai falar assim: meu filho amado. Todo mundo tem erros e acertos. Só que neste ano 2026, o Senhor me deu uma palavra também no começo desse ano. Esse ano de graça, de favor. É ano do Senhor realmente te tomar pela mão direita. Vamos, eu estou com você, vai, acredite. Satanás está usando as mídias, o inimigo está usando o mundo para falar guerra, para falar o teu coração que não vai dar certo, que a economia não vai, que o dinheiro vai acabar. Ei, confia. Mas confiar não é abrir mão. Entrar num lugar em Deus. A palavra é simples, irmãos. O que eu vou ler aqui, de repente, todos os pastores vão falar um pouco. Mas o importante é que a palavra simples nunca vai deixar de ser profunda. Irmãos, Deus quer te levar em lugares que você não imagina. Confie, acredite. Em Eclesiastes fala: tudo há uma ocasião certa. Ou em outra tradução está: tudo neste mundo tem o seu tempo. Por que eu estou pautando isso? Espera lá, se tem o seu tempo, eu vou começar hoje, porque amanhã Deus tem algo para realizar. E sabe o que está acontecendo com a maioria das pessoas? Estão esperando Deus fazer algo lá e não faz nada agora. Se posicione. Pastor, mas eu não sei orar, não sei direito, faz do teu jeito, comece. O importante é você dar um início. Ei, Deus não tem dificuldade com os recomeços. Ele fala: começa. Eu estou num tempo onde você precisa de tempo. Eu não preciso de tempo, você precisa. Mas se você começar hoje, da tua maneira, do teu jeito, Ele vai te ouvir. E as respostas? Vem com a ocasião certa. Vem com o tempo certo. Porque cada coisa tem a sua ocasião. Você percebeu que para você vir essa noite, quantos obstáculos? Chuva, enchente, adversidade. Irmãos, o teu corpo, ele gosta de conforto. Ei, o sofá da tua casa é muito bom. Mas vou estar na igreja por quê? Porque teu espírito precisa se alimentar da verdade. E nós temos que nos posicionar. Se você vê Deus falando, tudo tem a sua ocasião certa, são circunstâncias, oportunidades, realizações de algo. Irmãos, todos que estão aqui nesta noite têm sonhos. Posso ouvir glória a Deus por isso? Ei, vai acontecer. Só não acontece se você deixar de acreditar. Só não vai acontecer se você falar: não, é muito difícil para mim. Você vai colocar um basta no seu sonho. Mas se você crer, irmãos, ninguém te segura. Ninguém te segura. Se você vê em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Então nada vai contribuir para o mal, sim, para o bem. Quando você se posiciona em Cristo, que é a palavra, que é o verbo,
Quando nós estamos lendo aqui, Jesus está sendo ministrado e escrito, imprimido no teu espírito. Essa é a verdade que você carrega. Então vamos lá. Todas as coisas contribuem, é isso que você tem que entender. Todas as coisas contribuem. 2026 vai contribuir. Não importa quem está frutificando, se eu ainda estou na parte de baixo, se alguém já chegou um pouco acima do que eu, mas eu vou prosseguir, ninguém vai me segurar. Eu vou adiante. Eu vou adiante. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus e todos aqueles que amam. Irmãos, a adversidade não vai tirar teu amor. Se acontecer isso, você nunca conheceu a Deus. As circunstâncias são passageiras. Vou falar melhor, até as bênçãos são. Quando você recebe algo muito bom, eu tenho certeza que todos já tiveram essa experiência, ele passou. Aí você podia ficar assim, Deus, tá bom. Não, filho, eu não posso, porque você vai se acomodar, você não vai me experimentar, você não vai se aprofundar, você não vai permitir em lugares onde você não tem mais controle. Quando você perde o controle, Deus toma o controle. Irmãos, nós não vivemos em capítulos e versículos, nós vivemos em experiências. Isso ninguém pode tirar de você. O inimigo da nossa alma faz sinais. O inimigo da nossa alma tem poder, mas Deus é todo poderoso. Eu vou dar um exemplo rápido. Não existe mais, não tem ventilador aqui, mas para pensar no ventilador. Você liga ele, todo vapor, aquele barulhão. Quando você desliga, ele para na hora? Por que ele continua rotando? É uma força. Esse é o nosso inimigo. Ele saiu do poder. Ele está só na rotação que ele saiu. Só que o nosso Deus, ele aumenta a rotação que ele quiser, no poder que ele quiser, tanto que ele deu as armas dele para você. Seria injusto Deus lutar no seu lugar. Nada pode com ele, mas ele falou assim: ao meu filho, a minha filha que vai ser cheia do meu espírito, vai usar as minhas armas, as minhas habilidades, os dons que eu tenho para a igreja, são para eles guerrear e serem mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então vamos lá. Primeira coisa, todos vocês foram chamados de acordo com um propósito. O que é propósito, pastor? Propósito, vou dar uma pincelada, que é muita coisa. Propósito para Deus é um chamado de viver a sua vontade. Irmãos, quando as pessoas falam hoje, é moda, ou é uma palavra bem usada de mentoria, ou você vai pegar 10 minutos para ler a palavra. Não, você vai pegar 10 minutos para alimentar teu espírito. Você vai pegar 20 minutos para falar assim: eu quero conhecer o verbo da vida. Eu quero saber quem é Ele. Porque se você procurar a cor dos olhos de Jesus, você vai olhar uma bola de fogo. Não um olho azul, não um castanho, mas como diz em Apocalipse, olhos de chamas de fogo. Então não busque uma imagem, busque a identidade dele em sua vida. Irmãos, aonde você for, você é graça. Quem você for tocar, vai ser tocado por Ele. Quando você estiver caminhando, a alegria do Senhor será sua força. Isso é frutificar. A gente acha que dons eu vou orar e a pessoa vai curar. A primeira coisa que Deus fez na minha vida foi esse dom de curar as pessoas. Mas todo mundo é curado? Não, porque não sou eu, é Ele através de mim. A vontade sempre é dEle. Às vezes você vê um dom maravilhoso que você fala: meu Deus, como é que vai acontecer isso? Chegou lá, esses dias na igreja, uma mãe, 7 meses de gravidez, com ultrassom, com uma criança, que o médico falou assim: está deformado. Aí chega para um pastor comedor de arroz e feijão, que nem eu, fala: pastor, faz alguma coisa. Eu falo: Deus, eu fazer alguma coisa? Como? Vamos querer, vamos orar. Chamei meu filho Miguel, ele colocou as mãos no ventre dela, nós profetizamos. Oração mais simples que você possa imaginar na vida. A mãe desesperada, desenganada. Quem tem um coração totalmente contrário à realidade sabe. Aí veio a notícia: nasceu perfeito. Poderia não. Mas a mãe
ficou em êxtase. Porque, ai pastor, você ora. Não, Deus quis realizar. A pessoa saiu, foi e creu, acreditou. É isso que eu quero que você entenda, que 2026, se você acreditar, vai ser o seu melhor ano da sua vida. E 27 vai ser mais ainda. Irmãos, carregue verdade de Deus. Quando eu cheguei aqui, eu tenho uma palavra, mas o que eu ia falar eu não sei, vai fluir. Tem que fluir pelo Espírito. Tem que fluir pelo Espírito. Primeira coisa, você é chamado de acordo com o seu propósito. Como eu conheço o meu propósito? Eu vou ser pastor, eu vou ser obreiro, eu vou ser o quê? Primeira coisa, filho. Segunda coisa, profetize. Terceira coisa, se identifique no reino. Se identifique. Acredite. Tudo que você for fazer para Jesus, você está fazendo para o reino. Então continue e persevere. Sabe por quê? Eu nem entrei na palavra direito ainda, né? Porque em Jeremias 29:11, bem conhecido, vocês conhecem, mas eu quero trazer essa verdade para 2026. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Você pode até falar, pastor, precisa ser desse jeito enérgico? Precisa, porque Ele vive. Ele está aqui. Como você sabe, você está vendo Ele, eu não preciso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou lá. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele passeia no nosso meio. Ele te vê. Ele te completa. Ele te contempla. Quando você entrar dessa porta para dentro, você faz parte de um corpo. Você tem que entender que você está prestando um culto ao Deus vivo. Não importa quem está ministrando. Você está falando, Senhor, Tu és tudo na minha vida. Confia nisso. Primeira coisa, eu conheço, diz o Senhor, os planos que tenho para vocês. Mas eu tenho que frutificar, pastor. Comece amando. O teu abraço tem graça. O teu beijo tem cura. Ah, mas eu preciso naquele pastor. Não, você precisa em Jesus. Nós precisamos dessa unidade. Nós precisamos desse lugar. É necessário. Às vezes eu vejo pessoas falando, eu cultuo Deus na minha casa. Você está completamente enganado e errado. Porque é no meio dessa imperfeição que nós seremos perfeitos. Vai ter gente entrando aqui, nem te cumprimentando de tanta dor que ela está sofrendo. E você fala, nossa, nem falou comigo hoje. E daí vai lá e você fala. Vai lá e você ama. Vai lá e você fala, eu te amo. Oh, seja fervoroso com as coisas de Deus. Pastor, não precisa ser desse jeito, irmãos. Deixe o Senhor se manifestar na sua vida do jeito que Ele quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem Jeremias 29, versão NVI. Declara o Senhor planos de fazê-los prosperar. Se eu entrar nessa palavra aqui eu não saio mais. Mas prosperidade não é aquilo que você imagina. É muito mais. Porque dinheiro, irmãos, é um Deus. E Deus não tem nada com outro Deus. O único outro Deus que Deus chama de Deus na Bíblia é Mamon. Satanás é um anjo caído. Agora o dinheiro pode ter você. Agora você só tem que desfrutar, usufruir dele, não se apegar a ele. Pastor, ninguém vive sem dinheiro, é verdade. Quando Deus quiser te mostrar que o dinheiro não vale nada, Ele te leva no lugar onde você não tem nada, e vai depender de tudo dele, e não vai te faltar nada. Primeira coisa, prosperar, não é ter tudo que você quer. Anota aí, está anotando? É não sentir falta de nada. Ei! É não sentir falta de nada. Tem momentos que você fala, meu Deus, a conta não vai bater. Se eu olhar para a vida financeira eu não consigo. Se eu ver não dá. As coisas estão aumentando, o mercado não... Ei, para! Você não vai sentir falta de nada. Esse ano vai ser tremendo. Eu vou frutificar. Eu vou ser bênção na vida das pessoas. Eu verdadeiramente vou ser um multiplicador de almas. Não é responsabilidade do pastor, ovelhas. É sua. É sua. Ainda estou em Jeremias 29.
uma declaração não minha, mas do El Shaddai. Planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano. A dor não vem de Deus. A dor é um efeito colateral do teu crescimento. A dor faz parte do teu crescimento em Cristo Jesus. Deus está doendo, sim, vai continuar doendo. Ninguém nasce sorrindo do ventre da mãe. Ninguém nasce andando do ventre da mãe. Ninguém nasce profetizando, tudo tem um processo. Eu nunca vi ninguém, o médico tirando o bebê e o bebê falando: oi médico, você é bonitão, hein? Não. O contato com o ar traz choro, desespero, mas depois vem calmaria e paz. Nós aprendemos com as adversidades da vida. Então Deus não vai causar dano, mas por que doeu? Porque você está crescendo, você não desistiu. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu quero que você olhe os 11 meses que faltam, nós estamos no primeiro mês. Os 11 meses de 2026 tem esperança e um futuro. Esperança e um futuro. Esperança e um futuro. Mas as dificuldades são situações que você vai ter que lidar. Não dá para jogar para o pastor. Não dá para jogar para a esposa. Esposa, não dá para pôr na mão do seu marido. Lide com a adversidade. Lide com a responsabilidade. Deus te vê. Ele te contempla. Planos de dar a você esperança e futuro. Em outra tradução fala: para vos dar o fim que esperais. Sabe quem espera? Quem profetiza, quem declara, quem crê. Não tem outro caminho. Agora eu vou falar algo de Filipenses 1:6, que fala assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Primeira coisa, não importa as adversidades, a obra vai ser completa. Irmãos, nós somos um corpo vivo, orgânico. O cabeça é Cristo. Sabe como ele se manifesta? Quando a palavra está sendo declarada. Quando nós vemos cadeiras vazias, significa alguém está sofrendo, porque o corpo não está completo. Alguém ficou com dor em casa, porque o corpo não está completo. Você só é completo aqui. Ah, pastor, mas é coisas de homem. Sim, Deus chamou homens para pregar, não foi anjo. Se fosse anjos, nós não estaremos vivos. Anjo não tem misericórdia. Anjo não carrega graça. Anjo carrega sentença. Primeira coisa, Deus fala que planos de prosperar e não causar dano. Carregue isso todos os dias da sua vida. Está difícil? Volta para Jeremias 29, 11. Ah, pastor, mas se olhar para a teologia lá atrás de Jeremias, foi outra situação. Ué, Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, e Ele continua sendo. Mas essa é a palavra de Jeremias. Jesus fala que Ele é o verbo e é Cristo. E sendo Ele o verbo, toda a palavra é Jesus. Ele continua falando. Por isso que o Senhor fala, aleluia. Estou plenamente certo, Filipenses 1:6, de que todo aquele que começou a boa obra, quem começou? Jesus, junto com você, de mão dada. Ele não vai fazer nada sozinho. Há de completá-la até os dias de Cristo. Tem algo que eu quero falar para você aqui, que está em Mateus. Essa você tem que marcar na sua Bíblia. Bem conhecido, mas passa desapercebido para muita gente. E eu fiz questão de usar uma tradução de uma linguagem bem literal, que está em Mateus 13:19. Eu usei a tradução Nova Bíblia Viva em português, porque ela vai falar muito com você. E essa palavra fala assim: o caminho aonde algumas sementes caem, não estamos falando de semente? Semente é palavra. Semente é quando você vem escutar algo para poder dar algo para alguém. O próprio Jesus falou: eu sou uma semente que preciso morrer, que se eu não morrer, vocês não têm vida eterna. O maior frutificar de Jesus não foi fazer os sinais que Isaías declarou que o Messias faria, mas morrer e ressuscitar para que nós pudéssemos
ser um com Ele. Então vamos lá, em Mateus 13:9 diz: o caminho aonde algumas sementes caiam representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino e não entende. E não entende. E não entende. Então o maligno vem e arranca as sementes do coração dela. Vocês conhecem essa passagem bíblica? Uma caiu à beira do caminho, que é essa. A outra caiu no meio das pedras. A outra caiu no meio dos espinhos e sufocou. E esses espinhos são riquezas. Eu não tenho tempo, pastor, eu tenho que trabalhar, você sabe, manter minha vida. Eu sou muito ocupado. Você é ocupado até a página 3, porque a 4 não é mais sua. Irmão, Satanás pode arrancar a semente do coração de pessoas que estão à beira do caminho. E tem muita gente dentro da igreja à beira do caminho. Não, eu não posso ser obreiro, não, eu não posso ter essa responsabilidade, não, eu não posso ter esse compromisso, não fui chamado para isso. Quem falou que você não foi? Todos nós recebemos dons. Uns para pregar. Tem gente que recebeu o dom só de abraçar. Se a pessoa abraçar cada pessoa que entra ali, ela já recebe uma vitória. E tem gente que menospreza. Eu não nasci para nada, pastor. Nasceu sim. Você é uma bênção. E eu quero corroborar o que o próprio Deus falou para Abraão: "Se é tu, então é o que você é, e ponto." O diabo quer te humilhar, te menosprezar, arrancar a palavra do teu coração. Ele quer falar que você não serve para nada, que você nasceu errado, que você não dá certo, as suas escolhas não dão em nada. Ei! Se Deus quiser que chuchu na tua mão prospere, você vai ser o maior do Brasil. Para um propósito. Dinheiro na mão de um homem sem entendimento é perder a salvação. O excesso dele te desvia do propósito. Mas quando você entende para que ele serve, ele constrói, edifica e derruba barreiras. Mas vamos lá. Algumas sementes caem representando no coração de uma pessoa que ouve as boas do reino e não entende. Por que não entende? Porque não se interessa, não lê, não quero saber. Eu quero saber uma coisa, eu vou lá, Deus vai me dar o quê? Nada. Ele já te deu tudo que Ele podia te dar. Ele te deu o melhor que Ele podia te dar, o seu espírito. Ele pegou o seu filho e falou assim: eu vou morrer, vou trazer o meu filho, ele vai morrer no seu lugar, para que você tenha uma única oportunidade de salvação, um caminho apertado e estreito, é o que Deus já te deu. Largo e espaçoso é o caminho. Sabe o que é perdição? É se perder do alvo, é estar à beira do caminho, é deixar o inimigo tirar a palavra do seu coração. Pastor, mas agora eu tenho que ser um crente chato? Não, você tem que ser um avivalista, alguém que convence, alguém que opera. Sabe como eu recebi um dom de cura na minha vida? Antes de eu chegar no altar, dentro de um supermercado. Quem quer ouvir? Dá um glória a Deus. Estava eu procurando algo que minha mãe mandou comprar, eu andando. Sabe quando você faz assim em volta, que não acha? Você vira de uma vez. Eu bati numa mulher. Ela quase caiu, eu segurei ela. Falei: desculpa, meu Deus, eu com a cabeça voada, passando um monte de problema, né? Aqueles problemas de 20 e poucos anos, que não é problema. Aí eu saí. Quando eu comecei a ouvir a voz do Espírito, lá atrás, 30 anos atrás, o Senhor falou assim: volta para ela e fala para ela que ela nunca mais vai ter problema na coluna, porque eu acabei de curar ela e eu estou te usando para isso. Eu falei: estou ficando? É o que você pensa, meu irmão. Quando você não entende as coisas, você fala isso. Eu também pensei. Eu falei: não é possível, eu estou ficando louco, esse negócio de crente está me perturbando, estou ouvindo coisa. Se for de Deus, olha lá, é a gente, se for de Deus eu vou encontrar ela de novo. Mas eu virei, a mulher na minha frente. Aí comecei a tremer, passar nervoso. Falei: não quero saber, eu preciso saber a verdade. Mulher, vem cá. Você tem problema na coluna porque Deus te curou agora. Ela começou a chorar, fazia uma semana.
que eu estava na cama, que eu não levantava, eu vim agora no mercado e você bateu em mim, eu não sinto mais nada. A minha experiência não foi dentro de uma igreja. Eu saí de lá chorando, eu saí de lá perdido. Eu falei, o que é isso que está acontecendo comigo? Aí você começa a ver perna crescer. Aí você começa a ver pessoa sair de cadeira de roda. Aí você vê a pessoa largar muleta. Aí você entra numa igreja, você olha uma pessoa com uma botinha e fala, pode tirar. A pessoa estava com aquela botinha porque não colava mais o osso há 3 anos. Aí aquela mulher sai correndo no meio da igreja. Eu, que recebi o dom, falar que legal. Mas ela depois vem contar que fazia 3 anos que não andava porque o osso não colava mais. Aí você fala, vale a pena confiar em Jesus. Vale a pena confiar nele. São coisas simples que vão te levar a lugares extraordinários. Por isso, irmãos, não deixe Satanás roubar a semente do teu coração. Agora eu vou chegar aonde todos estão ministrando. Eu quero ficar um pouquinho aqui. João 15:4. Até agora eu preparei tudo para você entender. Para você frutificar esse ano, você não pode ser qualquer um, você tem que ser diferente. Se você começar esse ano da mesma maneira que você começou o ano passado, 2025, 2024, 2023, eu vou falar uma coisa, você vai se frustrar. Mas se você começar diferente, falar, não, eu quero, eu desejo, eu vou ser cheio, eu acredito, é para você essa palavra. João 15:4, quero que todos os pregadores vão falar um pouquinho em João 15. Eu também quero. Primeira coisa, depois de tudo que eu falei de Jesus, que é o verbo, que é a palavra, e o que eu vou falar é Ele falando com você. Permaneçam. Isso tem que falar demais com você esse ano. Permaneçam em mim. Quer frutificar? Permaneçam em mim. Para não sair do tema. Não dá para olhar para outro fruto a não ser para aquilo que você está produzindo. Não dá tempo para você olhar, olha, ele é uma bênção, eu também serei. Estou me tornando, é esse o propósito de Deus. Deus me escolheu no ventre da minha mãe para frutificar. Eu vou me tornar aquilo que o Senhor viu que eu tinha potencial. E tenho. E tenho. E tenho. Naquele dia, no mercado, eu não orei línguas, eu não rodopiei, eu não pulei. Eu trombei com uma mulher. E quando você tromba com Deus, não dá mais para escapar. Você é tomado dele. Você é embriagado dele. Você quer mais dele. Você começa a ver um mundo diferente. Por isso que ele fala nesta noite, permaneçam. Dá para ficar aqui até 2030. Permaneçam em mim. Aí ele responde para você, e eu permanecerei em? Como que ele vai permanecer em você? Na palavra. Irmãos, a palavra explica a palavra. Não, eu vou escutar um pastor lá dos Estados Unidos que ele é uma... Não, irmãos, volta para Jesus. Pega o Mateus que você já tem, pega o Lucas, pega os evangelhos, lê de novo 10, 20 vezes a Bíblia. Vai dar certo. Não vai dar errado não. Você é projeto de Deus, Ele te formou. E aqui está teu manual. Quando um mecânico pega um carro novo, ele tem que ler o manual. Sabe qual é o teu manual? Está aí nas tuas mãos. Quer se conhecer? Lê a palavra. Quer prosperar? Lê a palavra. Quer ser curado? Leia a palavra. Deixa a coisa acontecer. De repente Deus vai usar um doido no supermercado e vai te curar. É. Pode ser no açougue, na rua, aonde for. Vai acontecer. Então vamos lá. Permaneçam em mim, eu permanecer em vocês. Por isso que você tem que ter a palavra diariamente. Você vai escutar, você vai ler, você vai escutar, você vai ler, você vai escutar, você vai ler. Foi que nem um testemunho de um pastor que eu escutei. Ele que estava com fome de Deus. O pastor falou assim, ó, lê o Evangelho de João. Ele leu em 2 horas. Ligou, pastor, já li.
É mesmo? Lê de novo. Vou ler de novo? Tá bom, leu de novo. Ligou pro pastor. E aí, acabou? Para onde eu vou agora? Não, João, lê de novo. 1, 2, 3, 4, 15 vezes. Não ligou, mas o pastor continuou lendo. Até ele fala assim, pode mudar. Só que chegou uma hora que ele já estava perturbado e falou assim, esse pastor está me tirando. Sabe aquela coisa de gíria? Eu não vou ler mais. Mas a última vez que ele leu, ele começou a ver coisas que ele não viu. A última vez que ele leu, nem a primeira vez que ele leu, nem a outra vez que ele leu. Porque Deus começa a despertar a palavra. É algo tremendo. Então nós temos que entender que Ele vai permanecer. Primeira coisa, permaneça nele. E Ele fala, vou permanecer em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, não se permanece na videira. Você não pode. Por isso que não dá para sair do ministério. Não dá para você se tornar um ministério. Se nas igrejas perseguidas do mundo, eles acham um lugar para se reunir, e você tem esse conforto todo e negligencia, muito lhe será cobrado. A quem muito é dado, não tem como fugir disso, irmãos. Ah, pastor, mas sim, todo dia no culto lá no céu vai ser o quê? Cheguei no céu, sem graça, hein, Deus? Saí de um culto, vim para o outro. Só que lá você vai sentir algo que você pode começar agora sentir. E quando você sente Ele, você fala, eu quero mais beber dessa fonte. Eu quero beber. Eu quero me embriagar da fonte chamada Jesus, que é a palavra, que é o verbo. O dia que você estiver lendo e chorar com a palavra, você já começou um pouquinho a entrar em lugares que não dá mais pé. Pastor, nunca experimentei isso. Começa, Ele também te ama. 12 discípulos, todos eram iguais com Jesus? 3 andavam próximos. 1 reclinou no peito. Quem é você no meio dos filhos de Deus? Quer ver algo acontecer? Marca o encontro com Ele, você e Ele. No lugar da sua casa, dentro do seu carro, indo trabalhar, eu não sei, marque o encontro com Ele. Vai ser bênção. Como um ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Primeira coisa, sem palavra, sem entendimento dela, você não será nada. Mas se o pastor orar por mim, nada vai acontecer. A única coisa que vai acontecer é a misericórdia de Deus que se renova cada manhã falando assim, eu te dou outra chance, te dou outra oportunidade. Irmãos, Deus não faz acepção, mas quando você gera maturidade, Ele te trata diferente. Você vê o Cristiano, tem o filho dele, está quanto? 1,4. Essa criança pode fazer o que quiser, irmãos. Puxar a barba dele, pegar o celular, tacar na parede. Vai ficar triste. Vai dar risada e vai falar, por que eu deixei esse menino pegar? Não tem maturidade. Tem coisas que você vai fazer dentro da igreja que Deus vai falar assim, calma, você vai chegar lá. Mas enquanto você vai crescendo na graça e no conhecimento, não vai adiantar mais atacar o celular na parede. Não vai adiantar mais ter chilique. Não vai adiantar mais espernear. Deus vai falar assim, cresça e entenda quem eu sou. Não tem como ser diferente. Então vamos lá. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito, não é frutos, muito, um fruto que é manifestado em vários. Um fruto. Aí você vai lá em Gálatas, você vai ver um pouco deles, que é muito mais. Aí você vai entender o perdão, que é um fruto. Você vai entender o amor, que é um fruto. Você vai entender a renúncia, que é um fruto. Você vai entender que não é mais você que vive, como o apóstolo Paulo disse, mas Cristo é um fruto. Quando você vai ver alguém que é nécio, que não conhece a palavra, e você já está começando a conhecer, você vai dar lugar para ele, vai falar assim, bendito é o nome do Senhor na sua vida, porque um dia eu estava assim, hoje eu estou frutificando.
Não compare os frutos. E fruto nunca vai ser bênção na sua vida. Você pode estar com dor na coluna, você vai orar para quem está com problema e ser curado. Você vai estar passando com problema financeiro, de repente, num momento, eu estou falando um momento, pode acontecer uma conta negativa, um momento Deus permite, para você saber que Ele é Deus, e você vai orar para alguém e aquela pessoa vai prosperar, é um fruto, vai falar, Deus, e eu? Frutifique, meu filho. Ei, frutifique, meu filho. Frutifique, mas e eu, Deus? Eu orei, olha lá, a porta se abriu, ele está ganhando 12 mil, não estou nada. Mas você está recebendo algo que ele não está recebendo. O dele é só dinheiro, o seu é graça. Mas, chega uma hora que Deus fala, calma, vai chegar o teu momento. Não é do teu jeito nem da tua maneira, é a minha maneira. Aí você aprende, no pouco, entender que existe alegria. E que a alegria do Senhor se torna a sua força. Vamos lá, continuando. Aleluia. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém não permanecer em mim, quer dizer, abrir mão, não quero saber. Pois sem mim vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Sabe quem é essa pessoa? Perdeu, não uma oportunidade de ser filho, mas de salvação. Quando Jesus fala, jogado fora e seca, perdeu o lugar da eternidade, dentro da igreja. Para de olhar, irmãos, para de olhar, se existe grama verde na casa do teu vizinho. Mas o quintal do meu vizinho é maravilhoso, tem borboletas, tem passarinho, é vivo, é maravilhoso, Trabalhe o seu quintal, vai chegar a borboleta, vai chegar o passarinho, vai frutificar. Você já ouviu alguma vez o pé de laranja lima? Quem gosta de laranja lima? Carregado, olhar para o fruto e falar, que delícia. Estou encantado com o meu fruto. O que acontece com o fruto, irmãos? Cai, apodrece. O único sentido da árvore frutificar é que vai nascer outra árvore. Um profeta nasce da sua semente. E nós temos que crer. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora. Tais ramos são apanhados, jogados no fogo, inferno e queimados. Isso aqui é literal. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser, ele será. Mas para chegar nesse nível de pedir e receber, você já não está pedindo mais nada. Sabe por quê? Porque você aceita o que Ele está te dando. Você é grato por aquilo que Ele está operando. Não começou do jeito que você imaginou, 2026? Então, Deus de repente pode até te levar num vale de ossos secos. E perguntar para você, o que você está vendo? Você já sabe, Deus, está tudo seco, eu não vejo nada. Profetiza, filho do homem. Esse termo filho do homem é usado para Jesus. E Ele mesmo fala, eu sou o filho do homem. Por quê? Porque Ele nasceu do ventre de mulher. E por quê? Porque nós somos filhos do homem. Nós somos esse corpo orgânico de Jesus. Quando você abre a tua boca para amaldiçoar, acontece. Mas quando você abre para bendizer, irmãos, também acontece. Profetiza. Está difícil? Pega um copo d'água, enche a boca, não fala nada. Vai para o cantinho, respira. Tudo posso. Eu posso. Eu posso. Nele eu posso me fortalecer. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será concedido. Resposta de oração. Irmãos, esse ano vai ser extraordinário na sua vida. Eu declaro e profetizo. Vocês viverão do melhor desta terra. Haverá situações e prosperidade. Negócios vão acontecer. Vai gerar riquezas dentro da sua casa. Vai acontecer. Como, pastor? Você não precisa ver, creia. Acontecerá.
Jericó era impossível de ser entrado. Impossível! Deus resolveu transformar aquela muralha em elevador. Ué, não existia aquela palavra naquela época, existiu hoje, desceu por terra aquilo. Ou está escrito diferente? Irmãos, o medo, quando Deus provoca, é muito maior do que o medo do inimigo. O medo do inimigo, você fala, em nome de Jesus, o Senhor me cobre. Ele tem que sair. Mas o medo de Deus para o adversário, não tem luta. Deus provoca medo para o teu inimigo. Nunca se esqueça disso. Quando Deus põe medo no teu adversário, a palavra do Senhor diz, por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos ele fugirá de vós. Já estou terminando. Em Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 em diante diz: meus irmãos, considere um motivo de grande alegria, vou falar de novo. Considere um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque são nelas que vocês vão frutificar. Eu sei que eu estou sendo controverso de muita coisa, mas eu quero te levar a um lugar de realidade de reino. Não de promessas infundadas. Não de um negócio que vai dar tudo certo sem você saber o caminho. O Senhor nunca falou que Ele ia colocar um caminho no meio dos prazeres. É no meio das tormentas, às vezes, que você vai conhecer o Senhor teu Deus. Então vamos lá. Considere um motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações. Assim, vocês receberão que a prova da sua fé, essa prova sendo experimentada, produz perseverança. Anota aí, esse fruto eu quero. Quase arranquei o microfone. Esse fruto eu quero. Perseverança, irmãos, não é para qualquer um, é para quem crê. É quando todos os amigos de Jó falam, acabou, não dá mais, você perdeu, morreu teus filhos, você não tem mais nada. Você está enfermo, doente, leproso, acabado. Tua mulher ainda vive. É. A minha mulher vive, meus filhos não. Por que a mulher não morreu? Por quê? Ela era uma só. Ama a tua esposa, meu querido. Ela é carne da tua carne, não vai morrer não. Não adianta. Brigou, volta lá. Carne, eu te amo, não adianta. Os filhos morrem, mas a carne da minha carne não. Ele estava lá. Aí o que aconteceu? A esposa falou, amaldiçoa esse dia, amaldiçoa tudo e morre, meu filho. Não dá, se eu morrer você também morre, e se eu não morro, você também não morre. Vamos profetizar? Vamos trazer declarações? Vamos viver um 2026 frutífero? Vamos permitir que Deus encha a nossa vida de fruto? Esse final de ano, se você crer, vai ter gente cheia, vai ter gente sentado aqui, vai ter gente sentado no corredor, vai ter gente sentada lá em cima. Vai ter gente sentado nas escadas. Porque Deus vai trazer fome da sua palavra. Fome da sua palavra. E esses lugares serão preenchidos para um tempo. O Brasil vai viver avivamento. Você vai fazer parte desse avivamento. Você faz parte da agenda de Deus. Por isso que o Senhor fala, aleluia, motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, assim vocês saberão a prova da sua fé. Prova, fé não é para ganhar dinheiro, fé é para você ser experimentado. Ganhar dinheiro qualquer um ganha. Qualquer um ganha, não precisa ser crente. Na verdade, que é um segredo de Deus, a última coisa que Ele vai fazer na sua vida é a vida financeira. É a última área que Deus trabalha. Eu quero te frustrar mesmo. E você sonha com muito, então é a última área. Então começa a produzir em outras áreas para chegar nela. Pastor, você está jogando um balde de água gelada? Não, irmãos, realidade de reino. Realidade de Cristo.
Versículo 4, Tiago 1,4. No entanto, a perseverança deve ter ação completa. Tem gente que começa a perseverar e para. E eu tenho que parar logo, né? Começa a perseverar aí. Quem já parou alguma vez na vida, hein? Quem já tentou parar, hein? Quem já deu um tempo, hein? A perseverança tem que ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos, quer dizer, amadurecidos. Ser perfeito não é errar, não é errar mais, é saber no que você está acertando. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Nós somos destituídos da glória do Senhor, nós somos restaurados nessa glória. Então preste atenção, primeira coisa, a ação completa vai ter um fim de vocês sejam perfeitos, maduros, maturidade, íntegro. Quer saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Se ela é íntegra, se ela tem caráter. Eu já vi pessoas serem usadas por dons, que Deus pode até ter dado, e o caráter. Sabe o que aconteceu? Descrédito do reino. O dom Deus dá, caráter é forjado. O caráter, a integridade, é você e ele. Isso Deus não dá, é você que tem que ser aprimorado. Então vamos lá, maturidade e caráter, sem que lhe falte coisa. Está tudo na palavra, irmãos. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Esse ano vai ser uma bênção. Esse ano vocês terão testemunhos extraordinários para contar da parte do Senhor. E quando aparecer uma montanha, desvia dela, o que a água faz? A água para no obstáculo? Seja a água do Espírito na tua vida, contorne esses obstáculos no nome de Jesus. O teu lugar é no mar de Deus. Não pare nos obstáculos, continue como água do Espírito, até chegar no seu objetivo, para que nada venha a faltar. Mas o versículo 5 continua e fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que de todos dá generosamente, sem reprovar ninguém. Por que Deus está falando isso? Que de repente você conhece a palavra, não a sabedoria dela. Você conhece, já leu a Bíblia, eu já li, pastor. Mas não tem sabedoria. Peça, Deus vai te dar, Ele quer te dar. Ele tem prazer nisso. Ele quer operar isso na sua vida. Ei, Ele quer operar na sua vida. Você vai andar, irmão. Deus fala que nós somos um vaso. Quem concorda com isso? Virou até tema evangélico o vaso. Vem cá. Sabe por que Deus fala que você é um vaso? Porque você está cheio da presença dEle. Você precisa derramar ela. Você precisa derramar essa presença em alguém. Você precisa tocar em pessoas. Você tem que se tornar essa bênção que Deus quer que você seja. Ah, mas e os meus planos? Serão bem sucedidos. Vai acontecer. Vai acontecer. Quantos carros eu não sonhei na vida? Falei, nossa, queria ter aquele carro, não tive. Nem aquele também não tive, nem aquele também não tive. Mas chega uma hora que Deus deu. Nem tudo que você quer vai acontecer. Mas chega uma hora que acontece. E você vai se alegrar e vai falar assim: Deus, não preencheu nada do que eu imaginei. É, porque não é isso que te preenche. É a minha presença. É a minha presença. E eu quero terminar, antes que a Priscila me corre aqui em cima, me dá um karatê, um judô. Ela, pastor. Eu falei, amém, eu vou ser prudente. A minha esposa olha para mim, não é vigília, não prega mais. Mas para vocês entenderem uma coisa, eu não posso terminar sem falar um outro versículo, não tem jeito. 1 Coríntios 3:5 diz: afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Pastor, não sei quem é, então começa a ler a Bíblia. Por isso que Deus está exigindo isso de você. Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Você veio a crer porque Paulo, porque Apolo pregaram. Imagine Jesus pregando naqueles dias. Sabe por que tu é crente? Porque Paulo teve coragem, Apolo também. Só que eles são o quê? Só servos do Deus vivo.
Conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Conforme o ministério que o Senhor deu. Olha para o teu irmão do lado. Tu tem um ministério, não entendeu ainda, né? A gente acha que ministério é pegar no microfone. Isso aqui é a cereja do bolo, isso aqui é delicioso. Eu posso ficar aqui 5 horas. Mas o verdadeiro ministério está lá fora também. Tem pessoas que eram para estar aqui sentadas. Mas porque nós somos, é tão confortável não fazer nada, nós seremos cobrados. Vamos lá. Conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, de novo quase arranquei o microfone. Apolo regou. Eu não reguei. Quem é ele que fica regando? Não é assim na igreja? Não é assim com os frutos? Não é assim com os dons? Só que o Senhor fala, um planta, outro não rega. Só que vem aqui Deus falando, mas é Deus quem dá crescimento. É o Senhor, é Ele que dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega. Eu amo a palavra, é coisa alguma. Imagina Deus estar cobrando de quem está fazendo, de quem está regando, de quem está plantando. Imagine quem não faz nada. O que Deus vai fazer, irmãos? Se Deus está chamando na goiaba a atenção de quem está plantando e de quem está regando, cacuta teu irmão e fala assim, de quem não está fazendo nada? E de quem não está fazendo nada? Ai, começo de janeiro, perdi minha praia, tenho que ficar nesses 12 cultos, o que eu vou fazer da minha vida? Era para mim estar lá desfrutando. Ei, acorda tu que dormes, e Cristo te iluminará. Você está no melhor lugar do mundo. Você está no melhor lugar que você poderia estar no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eu plantei, versículo 6, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas somente Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. Deus tem um só propósito nessa igreja e você faz parte. Sai daqui encorajado. Sai daqui olhando suas patentes do reino. Sai daqui falando, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. O diabo fala que você é um banana. Eu falo, só se for caramelizada no micro-ondas está ótimo. Faz parte disso. Ei, irmãos, não fique intimidado não, acredite. Confie. De repente esta palavra vai alcançar pessoas que estão no lares, mudando o coração delas. Um coração mais generoso. Um coração que realmente vai desejar fazer parte do corpo orgânico. Não um ouvinte, não praticante. O ouvinte não praticante, ele é assolado com a onda que vai e vem e não acontece nada. Ele contempla o seu rosto no espelho e logo passa os seus dias. Tudo que eu falo é Bíblia, porque é ela que vai te ensinar. Vamos lá. Aleluia. Versículo 8. O que planta e o que rega tem um propósito. Tem um propósito. Lembra no começo que eu falei? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Você vê como que a palavra tem links? Você vê como a palavra tem falado com você? Deixa Deus te usar. Deixa Ele operar através da tua vida. Se torne realmente esse propósito nesses dias, em nome do Senhor Jesus, para terminar. Antes que chame algum lutador para mim. Aqui em cima, Gálatas 6:9, para terminar. E não nos cansemos, olha lá, e não nos cansemos de fazer o bem. Vou falar de novo. E não nos cansemos de fazer o bem. Isso tem que entrar no nosso coração. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque em
pouco tempo teremos uma colheita de bênção. Essa tradução é um pouquinho diferente, é a NBVP. Por que eu trouxe essa? Por que eu gosto de mudar as traduções? Porque você tem que entender, para o diabo não tirar do teu coração a semente. Eu estou acostumado com a João Ferreira de Almeida, ali a minha vida inteira ela, mas tem hora que você tem que mudar, tem hora que você tem que pôr um chantilim na palavra. Ela tem que fazer sentido. É a mesma coisa, mas parece que fala melhor. Não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênçãos. Que colheita é essa? É dinheiro? Não. Almas, vidas frutificando nesse ministério. Ah, pastor, não dá mais, domingo encheu, faz 2 cultos. Acabou, encheu, faz 3 cultos. E por que não? Isso aqui, ó, um dia vai ficar, nós vamos subir. Vamos preencher esse espaço. Vamos permitir que Deus realmente faça tudo aquilo que Ele planejou e projetou para esse lugar. Porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos e nem desistirmos. O desânimo não vem do dicionário de Deus. O desistir, só se for para você pegar impulso. É que nem a flecha. Ela vai, vem para um propósito. Quando você puxa a flecha, ela acerta o alvo. Mas pastor, que flecha que eu sou? Que alvo que eu sou? De repente você é uma flecha dentro da aljava. Está tudo escuro ainda. Você não está vendo nada, você está lá escondido para um propósito. Você está lá dentro ninguém está te vendo ainda. Você é uma flecha dentro de uma aljava, e Deus vai pegar. Ele vai olhar e vai falar, agora você vem um pouquinho para trás. Agora você vem um pouquinho para trás, porque eu vou te lançar nas nações. Eu vou fazer algo extraordinário na sua vida. Se está escuro ainda o ministério, não tem problema, você é flecha. E no momento oportuno ela será lançada. E haverá colheita. No nome do Senhor Jesus. Bate palma para Jesus. A Ele a honra, a glória, o poder e a graça. Foi um prazer imenso estar aqui. Me perdoe de passar um pouquinho do horário, mas tenho certeza que Deus falou ao teu coração poderosamente. A Ele a honra, a glória, o poder e a graça e o favor sejam dados a Deus, em nome de Jesus.